Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, Com fé, esperança e amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, terceira semana da Quaresma, e nós continuamos a escutar uma palavra-chave desse tempo dirigida a todos nós, e a palavra é conversão. Conversão não é um ato isolado na nossa vida, ou seja, não é algo que fazemos uma vez na vida. Conversão não é algo momentâneo, ou seja, apenas de um momento, de um tempo, de uma idade. Conversão é um processo, é um caminho que nós vivemos como seguidores de Jesus. Esse caminho começa em nosso nascimento, vai até o dia da nossa morte. Enquanto nós vivermos, haverá apelo de conversão, porque enquanto nós vivermos, haverá fragilidades, defeitos, fraquezas, quedas, inconsistências e incoerências. Então, conversão não tem idade, é para os mais novos, é para os mais idosos, é para os mais letrados, é para os menos alfabetizados, é para o rico, é para o pobre. Todos nós somos chamados a sempre olharmos para nós mesmos, para a nossa realidade, e olharmos para Jesus, percebemos a distância que há entre o projeto de Jesus e a nossa vida e a nossa realidade, e buscar nos conformar, nos adequar ao projeto de Jesus. Ele é o critério, Ele é a referência. Toda conversão tem Jesus como ponto focal. É para Ele que nós olhamos, é como Ele que nós devemos ser. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Então a nossa referência é sempre Jesus, não são as pessoas ao nosso lado. Porque senão, eu convivo com pessoas que às vezes têm uma caminhada menor do que a minha, eu convivo com pessoas que estão mais afastadas de Deus, e eu começo a me sentir, bom, já estou bom demais. Tem gente que nem a missa vai, eu já vou à missa diária. Tem gente que nem reza o terço, eu rezo o rosário todo dia. Tem gente que não é capaz de rezar durante o dia, eu rezo.
E aí eu me sinto acomodado, estou bom demais, estou perfeito demais, estou santo demais, porque eu me comparo com pessoas que convivem comigo, que não estão ainda num grau espiritual muito intenso. Só que não são essas pessoas o critério para mim, o critério é Jesus. E diante de Jesus, tá, estou rezando meu texto, estou vindo à missa todo dia, mas como é que eu estou tratando meus irmãos? Que tipo de marido eu sou? Que tipo de esposa eu sou? Como eu reajo às pessoas? Quando as coisas não saem do jeito que eu quero, como é que é a minha reação? Ou seja, Jesus é o critério para a minha vida, não são as pessoas ao meu redor. Por isso eu tenho sempre que estar no caminho de conversão. É isso que o profeta Oséias nos apresenta hoje, quando ele diz: vinde, voltemos para o Senhor, para Deus, porque Ele há de nos curar. É preciso segui-lo e reconhecê-lo como Senhor. Veja, Oséias aponta: voltemos para o Senhor, para Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, o amor dele é que nós temos que viver. Entretanto, ele reconhece: o vosso amor é como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Ou seja, o profeta toma elementos efêmeros, passageiros, para dizer que o nosso amor humano é passageiro, como a nuvem da manhã. Agora o sol está aí, à tarde pode chover. O orvalho está em todas as plantas nessa manhã. Com o sol, daqui a pouco o orvalho já está seco. Muitas vezes o nosso amor a Deus é assim, muito empolgado no momento, depois se arrefece, muito vivo num tempo, depois bem estéril, desanimado. Então, nós muitas vezes somos volúveis. É um amor que ora está aceso, ora está apagado. O amor de Deus não, ele é intenso o tempo todo. Em Deus não há volubilidade, não há mudança de amor, ele é fiel. Nós é que somos infiéis, por isso precisamos nos converter. Então a primeira leitura nos fala dessa necessidade de aproveitar esse tempo da quaresma, que nenhum de nós se sinta pronto, que nenhum de nós se sinta perfeito, que nenhum de nós se sinta santo demais e olhe apenas para os outros que precisam de conversão. Todos nós precisamos nos converter. E se a gente acha que não precisa, já está cometendo um pecado, que é o pecado do orgulho, da arrogância e da soberba. No Evangelho, Jesus conta uma parábola, uma história, e essa história tem um objetivo. Para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Ou seja, para alguns que achavam que não precisavam se converter, para alguns que já se achavam prontos, santos, perfeitos demais. Olha a história que Jesus conta para esses perfeitos. Ele fala de dois homens que foram à igreja para rezar. Um era fariseu, portanto participava de um grupo religioso do tempo de Jesus, que era muito rígido, muito severo, muito exigente. O outro era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos no tempo de Jesus eram ladrões, bandidos, desonestos, corruptos, porque além do que cobravam, o que deviam cobrar, cobravam sempre um ágio a mais para ficar para eles. Então eram odiados por isso. Muito bem, esses dois homens foram rezar. O fariseu era tido como um homem seguidor da lei, cumpridor dos mandamentos. O cobrador de impostos estava todo fora das tradições religiosas. O problema é que esse fariseu fez uma oração muito egoísta, muito individualista, soberba, orgulhosa. O problema é que esse fariseu já se achou muito perfeito diante de Deus e começou na sua oração a julgar os outros. Ó Deus, eu te agradeço. Por quê? Qual o motivo do agradecimento? Eu não sou como os outros homens. Olha a comparação. Oração não é hora de ficar me comparando, que eu sou melhor do que fulano, que eu sou melhor do que ciclano. Não é para me colocar diante de Deus, não para falar mal de ninguém.
Eu não sou como os outros homens. Eles são ladrões, eles são desonestos, eles são adúlteros, mas eu não. Eu jejuo. Aí começa a contar agora os créditos dele. Eu jejuo, eu pago o dízimo, eu venho ao templo. Ou seja, isso não é oração. Ele que está se vangloriando diante de Deus. Sou bom demais, Deus. Eu acho que eu também já posso ir para o céu e sentar ao seu lado, que eu posso ser Deus também, que eu sou tão bom, tão santo, tão perfeito. Ora, a oração não é para me comparar com Deus. A oração não tem que ser fruto do meu orgulho, da minha arrogância, da minha soberba. A oração é justamente para me fazer humilde, simples diante de Deus e me reconhecer filho, criatura. E agradecer a Deus, não a mim mesmo, pelas coisas que eu estou fazendo. Aqui está o erro desse fariseu. Embora ele cumprisse os mandamentos e fosse seguidor da lei, o coração dele estava afastado de Deus, porque é um coração soberbo, orgulhoso, vaidoso. E a oração dele é apenas para se autoexaltar. Ele não reza para Deus, ele reza para se elogiar. Isso não é oração. Oração é para Deus, não é para mim. Em compensação, o corrupto, o desonesto, o pecador está lá atrás, de cabeça baixa, ele nem se atrevia a levantar os olhos e bate no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Olha, embora seja todo errado, todo cheio de pecado, ele se curva diante de Deus, ele reconhece que Deus é o Senhor, ele pede piedade para ele, e ele reconhece que ele é pecador. A oração perfeita. Ou seja, apesar de todos os erros que ele tem, são muitos, aqui nós temos um homem arrependido. Aqui nós temos um homem que reconhece seu pecado e sua falta. E se coloca diante de Deus: meu Deus, tem piedade de mim? Então Jesus disse: esse último voltou para casa justificado, quer dizer, liberto, salvo, o outro não. Porque quem se eleva como fariseu será humilhado. Quem se autoelogia, quem é cheio de vaidade: eu rezo 3 terços, eu rezo o rosário todo dia, eu vou à missa todo dia, eu levei uma cesta básica, esse será humilhado, porque ele não está fazendo para Deus, mas para a própria vaidade. Agora, quem se humilha, ou seja, quem não tem que contar o que faz, porque faz é para Deus, não para as pessoas, quem é simples, quem reconhece suas limitações, esse será exaltado. Porque, como diz tanto a primeira leitura como o Salmo, eu quero amor, não sacrifícios, quero conhecimento de Deus, não holocaustos. Ou o Salmo 50, composto por Davi: quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, de que adianta uma pessoa fazer muito sacrifício para Deus, nessa quaresma, fazer um jejum muito forte, grande sacrifício, ótimo, é uma coisa boa em si. Mas se o coração dela não se converte, o sacrifício fica apenas exterior, é algo de fora. E todo sacrifício que a gente faz é para mudar o nosso coração, não é só para mortificação externa. Tem que mudar minha mentalidade, mudar meu coração. O jejum que eu faço, a oração, a caridade que eu faço, é para mudar meu coração, é para me tornar uma pessoa melhor. Se eu faço sacrifícios e não me torno uma pessoa melhor, é o que ele está dizendo. Eu quero é misericórdia, não é sacrifício. Eu quero é amor, não sacrifício. Eu quero é conhecimento de Deus, não sacrifício. Que possamos aprender essas lições nesse tempo da quaresma e buscar então sermos mais humildes, mais simples e ter Deus como referência para o nosso caminho de santificação. E assim buscarmos de fato uma conversão verdadeira, sem jamais nos comparar com ninguém. Devemos olhar para Deus e não viver nos comparando com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.